Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso. E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura de Jeremias. No episódio de hoje, nós vamos ler Jeremias 38, 39 e 40 e teremos um adicional de Salmos, Salmos 74 e 79, para complementar a nossa leitura de hoje, tá? E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que está sendo lido hoje, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Jeremias 38. Jeremias é jogado em uma cisterna. Então, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Assim diz o Senhor. Esta cidade com certeza será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as palavras que está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas à cisterna. Não havia água nela, mas somente lama, e Jeremias atolou na lama. No entanto, Ebed-Meleque, o cuxita, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o cuxita: leve com você 30 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o cuxita, disse a Jeremias: ponha esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. Jeremias assim o fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias é interrogado novamente. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero perguntar algo a você, disse o rei. Não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te aconselhasse, não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: tão certo como vive o Senhor, de quem recebemos a vida, eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles
e eles me maltratarão. Eles não te entregarão. Jeremias respondeu: Obedece ao Senhor fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a ti e a tua vida seja poupada. Se, porém, não quiseres render-te, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. Elas dirão a você: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Os teus pés estão atolados na lama, os teus amigos te abandonaram. Todas as mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Tu mesmo não escaparás das mãos deles, mas serás capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: Se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Se os líderes ouvirem que eu conversei com você e vierem dizer: Conte-nos o que você disse ao rei e o que o rei falou a você, não esconda nada de nós, e nós não o mataremos. Diga a eles: Fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para morrer ali. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. Então, eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Jeremias 39. A queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarserquim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Sefã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade.
com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Jeremias 40. A libertação de Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: Foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que havia prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia, e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde for melhor e correto aos seus olhos. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: Volte a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele no meio do povo. Ou, se desejar, vá para qualquer outro lugar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu com ele no meio do povo que foi deixado na terra de Judá. O assassinato de Gedalias. Quando todos os líderes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, como governador de Judá e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para a Babilônia, foram até Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados. Não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios e que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite. Ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias, em Mispá, e fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estava em campo aberto foram até Gedalias, em Mispá, e lhe disseram: Você não sabe que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netamias, para matar você? Contudo, Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então, Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispá:
Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Porque deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? No entanto, Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: Não faça uma coisa dessa. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Salmo 74. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste no monte Sião, onde habitaste. Volte os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: Vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos. Não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu, e teu também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos seus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Salmo 79, Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer:
Onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração a geração cantaremos os teus louvores. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, com um pouquinho de Jeremias e um pouquinho de Salmos. Exatamente. E nessa leitura aqui a gente viu aí como foi, né, realmente a concretização do exílio, exilando aí a última cidade, né, que foi Jerusalém. Então a gente pôde constatar tudo como ocorreu, né? Em episódios anteriores a gente até já deu uma lida do retorno dos exilados, então como a gente já havia dito, né, Jeremias não é uma ordem cronológica certinho, ele vai, ele volta, né? E aqui ele voltou para esse momento aonde estava, né, sendo esse exílio, né, de Jerusalém. Mas começando ali em Jeremias 38, fala sobre Jeremias ser jogado na masmorra ou em outras versões na cisterna. E aqui a gente vê muito uma omissão de Zedequias. Só que só para contextualizar a gente, né? No episódio anterior a gente leu sobre Jeremias ser preso, né, por Jonatas, numa outra cidade que foi lá em Benjamim, porque ele havia comprado uma terra lá, né? Ele foi visitar a terra que o primo dele vendeu e quando ele entrou, ele já foi preso. E ali ele foi preso na prisão subterrânea, conseguiu ser mandado lá para o Palácio Real, né? Que Zedequias trouxe ele de volta. Então, Zedequias estava, bem dizer assim, cuidando dele, né? Só que Jeremias continuou profetizando as coisas ruins para Jerusalém, né? E isso não estava agradando o povo, porque eles olhavam ali aquelas profecias e falavam: olha, ele está desencorajando o pessoal, ele está desencorajando nossos soldados, os nossos soldados têm que estar fortalecidos, têm que estar pronto para a batalha, né? E o que Jeremias está falando ali, ó, não vai adiantar nada, então a gente tem que matar ele, né? E aí eles vão falar isso para o rei, né? Porque o rei é a maior ordem ali de todas. Só que Zedequias simplesmente meio que lava as mãos, né? Olha, ele está sob o comando de vocês, então não está sobre o meu. E seria tirando também o peso da culpa. E aí eles vão, jogam lá Jeremias, né? Como a gente viu ali. Só que havia uma pessoa que foi interceder por Jeremias, né? E quando Jeremias retorna, né? Zedequias pede para conversar com ele. E nessa conversa a gente vê muito uma omissão, né? Porque Jeremias até fala, né? Olha, eu vou falar com você, mas se eu te falar a verdade, você vai me prender ou vai me matar? Porque senão não dá pra gente conversar, né? Então, Jeremias, então queria falar a verdade para Zedequias, né? E Zedequias faz um acordo com ele que não iria fazer nada. Porém, o que Jeremias fala seria como se fosse assim, todo o futuro de Jerusalém estaria nas mãos de Zedequias. E colocando assim, Zedequias, se você se entregar, não vai acontecer nada com o povo, vai ficar tudo bem, vai ter vida, né? Não vai ter ataque aqui para Jerusalém, então se entrega. Mas se você não se entregar, vai haver muita desgraça aqui para essa terra, né? E as mulheres vão ser aprisionadas, o seu filho vai ser aprisionado também. Então, todo mundo, né, vai ser aprisionado e eles vão atear fogo aqui em Jerusalém, vão destruir Jerusalém. Então, se entrega e nada disso vai acontecer. E aí, né, no próximo capítulo que o Jason vai explicar, a gente vê qual foi a decisão de Zedequias, né? Porque ele até coloca ali, olha, não é para ninguém saber dessa nossa conversa, porque ele não queria se entregar, ele tinha medo do rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, maltratar ele e tudo mais. Só que Jeremias já ficava falando para ele, olha, se entrega que não vai acontecer nada, é pior, se você não se entregar, eles vão te maltratar.
Só que daí, né, Zedequias se posiciona assim, olha, ninguém pode ouvir essa conversa, e se alguém vier te perguntar, responda isso, né, que seria a mentira. Porque Zedequias, né, não acata o que Jeremias fala, né? Exatamente. E é legal da gente ver que Zedequias tinha tanto medo da Babilônia como dos próprios judeus que estavam, né, com os babilônios. Até ali no versículo 19 fala, né, o rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão, né? E daí vem essa parte que Jeremias fala: não, se entregue, nada disso vai acontecer, né? Mas daí quando a gente vai para o capítulo 39, a gente vê que Zedequias não se entregou. E essa promessa, né, de Jeremias para Zedequias se entregar não é de agora, né? Não foi agora do capítulo 38. Inclusive a gente viu lá no capítulo 34, que a gente leu ontem, falando sobre isso, né? Advertência a Zedequias, falando para Zedequias também se entregar, né? Que era a melhor coisa a fazer, porque Deus já tinha determinado que aquela terra seria dos babilônios, né? Jerusalém ia perder a guerra ali para os babilônios, né? Então falou: se entregue, não fica lutando por algo que já está Perdido, definido, né? né? Algo que eu já determinei, né? E Jeremias já tinha falado: nada de ruim vai acontecer. No entanto, a gente vê que, né, Zedequias não atende isso e continua lutando, lutando, até agora a gente vê no capítulo 39 que chegou o fim, né, de Jerusalém, e a Babilônia vai, conquista, né, Jerusalém. Então aqui mostra, né, que destruíram os muros, tomou a cidade de Jerusalém e mostra que Zedequias foge, né? Foge com seus soldados, saem ali correndo, mas que o comandante da Guarda Imperial e os outros oficiais da Babilônia vão atrás de Zedequias e da sua guarda real ali, vamos dizer assim, né? E pegam todos eles. E daí vem a sentença, né, para Zedequias e para a família dele, que está ali no versículo 6 que fala: o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Então, nada disso, gente, era o plano de Deus para Zedequias. Ele não queria que os olhos de Zedequias fossem furados, nem que Zedequias visse os filhos dele serem executados na sua frente. Mas Zedequias não obedeceu. Então, tipo assim, aqui a gente vê esse sofrimento que Zedequias passa e ele é levado para a Babilônia. E daí a gente vê, né, que depois disso acontecer, né, com Zedequias, ainda relata, né, sobre um remanescente que ficou em Judá. Então deixaram, né, ali em Jerusalém, em Judá, os mais pobres. Ali no versículo 10 fala: somente alguns dos mais pobres do povo que nada tinham, né, Nebuzaradã, que era o comandante da guarda imperial da Babilônia, né, de Nabucodonosor, deixou para trás em Judá essas pessoas, né, e naquela ocasião lhes deu vinhas e campos, né, os pobres que nada tinham, de repente estavam com bastante terra ali, né. E daí fala também no versículo 11 que Nabucodonosor deu ordens a respeito de Jeremias, e essa ordem vem ali no versículo 12: vá buscá-lo e cuide bem dele. Não maltrate, mas faça o que ele pedir, né? Então, tipo assim, essa parte a gente fala: caraca, né? O homem que estava preso, o homem que falou o tempo inteiro a verdade ali, agora vai, né? Tem tipo quase uma ordem ali de um príncipe, né? Tipo assim, vai lá, cuide bem dele, não maltrata e faça o que ele pedir, né? E ainda fala mais depois que Nabucodonosor ainda orienta, né? Tirar Jeremias do pátio da guarda e entregar Gedalias, que ficou como governador ali de Judá, né? Ficou como governador dos remanescentes, dos pobres, né? E também ali agora Jeremias poderia viver livremente no meio desse povo. Então, lembra daquela terrinha que, né, não, ele nem imaginou, né, que era um campo dele. A gente também vai começar a ver sobre isso, que agora ele está livre para viver no meio ali do povo, já com alguns remanescentes, né? E daí, ali no versículo 15 também fala, né, sobre Ebed-Meleque. Quem que é esse Ebed-Meleque? Aquele que a Sayuri falou ali, né, no capítulo anterior, no capítulo 38, que foi quem tirou
Jeremias lá da masmorra, né, da cisterna ali, que era um lugar, uma prisão muito ruim, e que vai lá e pede, né, para Zedequias pela vida de Jeremias. E, inclusive, é quem vai com os soldados, né, e salva, né, tira Jeremias de lá e leva para a guarda que é ali, né, em Jerusalém, né, a guarda real ali, que era um lugar muito melhor, né, do que onde ele estava ali, né, que ali ele ia morrer, porque era um buraco, só tinha lama, não tinha água, não tinha comida, o tempo de vida dele estava contado, né. E daí aqui no 15 conta então que vem uma palavra do Senhor para Jeremias falando para Ebed-Meleque que a vida dele também seria preservada, né, que muitos ali iriam morrer e seriam presos, mas, né, até fala no versículo 17, você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Então é bem bacana. E depois no capítulo 40, né, ele fala mais detalhado sobre essa libertação de Jeremias, né? Ali nesse capítulo, né, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala muito sobre Jeremias estar sendo tratado como um cativo também, né? Ele estava acorrentado e tudo mais. E lá, como o Jason falou, né, Nabucodonosor mandou uma ordem, né? E o Nebuzaradã foi lá executar essa ordem, né? Proteger Jeremias. E quando ele encontrou, ele viu lá ele acorrentado junto com os cativos e falou: olha, o Senhor pediu para te libertar, né? Seria essa a verdade, né? E você está livre. Então vá viver aonde você deseja. E aí ele agradeceu, ele já ia saindo, né? Só que E é legal da gente ver, né, esse entendimento que Nebuzaradã tinha, né, porque ele era da Babilônia, ele não tinha, né, esse conhecimento realmente ali de Deus. A gente não sabe realmente se ele já tinha ouvido, né, as palavras de Jeremias também, mas o que ele fala para Jeremias é tipo assim, tudo que Jeremias quase falou, né? Então, tipo assim, o tempo inteiro que Jeremias falou, Nebuzaradã fala para Jeremias. Tipo assim, foi o Senhor, né, quem determinou essa desgraça sobre essa terra. Foi o Deus de vocês, porque vocês não obedeceram a ele, né? Então, tipo assim, é como, tipo assim, uma uma pessoa de fora, confirmação. uma confirmação, uma pessoa de fora consegue reconhecer o que o próprio povo dele não conseguia reconhecer, né? E a gente não sabe, né, se Nebuzaradã caminhava com o Senhor, se tinha algum relacionamento ou o quê. Mas ali naquele momento, quando ele soltou Jeremias, ele entregou essa palavra, né? E até igual Jesus falou, foi o Senhor, né? Começa essa fala falando, foi o Senhor, o seu Deus, que te libertou e falou tudo o que tinha que falar. E aí, antes dele se virar e se partir, né? Ele vai e fala, né? Volte a Gedalias, filho de Aicã, que está, né, governando Judá. O rei da Babilônia nomeou ele para ser governador. E ali ele vai até, né, Gedalias. Só que depois E antes, só um pouquinho, né? Eu acho legal ainda que esse comandante, né, Nebuzaradã, ainda dá dinheiro e um presente é para verdade. Jeremias, né? Então, tipo assim, caraca, o reconhecimento que ele tinha, né, sobre Jeremias era gigantesco, né? Então, fala ali que deu provisões, né, provisões financeiras para Jeremias poder se locomover até onde estava Gedalias, né? E ainda um presente. E aí, a partir ali do versículo 7, né, a gente começa a ver sobre o assassinato de Gedalias. Porém, nesse momento que a gente leu, não houve o assassinato, houve a trama para esse assassinato. Então, eu já te convido a você assistir o próximo episódio para você ver sobre esse assassinato, né? E por que estavam querendo assassinar ele? Porque ele era governador ali de Judá, era um remanescente, né? E quando as pessoas souberam, muitas voltaram felizes. Só que ao mesmo tempo que umas voltaram felizes, ele elevou a ira de uma pessoa, que foi esse Ismael. E esse Ismael, ele ficou irado, né? E começou essa trama aí para a morte de Gedalias, porque ele tinha, né? Um sangue real. Então seria assim, ele teria que ser o sucessor ali, e não Gedalias, que era um qualquer, vamos dizer. Ismael, então, estava ali
querendo vingar, não por desejo de cuidar de Judá para ser realmente o governador, mas sim por ambição do trono ali, né? Não, não era nem trono, né? Não, não era mais nomeado rei, era governador daquele lugar. Então, foi por conta disso, né, que começou todo esse desenrolar e essa trama aí para assassinar Gedalias. E para finalizar, né, vamos ali para os dois salmos que a gente leu, que foi o 74 e o 79, e ambos são muito similares, né? Ambos ali salmos realmente assim, mostrando um desespero do povo de Judá, né? Mostrando assim, Deus, pelo amor de Deus, acorde, né? Venha socorrer. E me chama a atenção porque assim, o tempo inteiro, gente, os profetas estavam falando para ele sobre isso, né? Sobre esse comportamento mal, né? Só que daí aqui ele está dentro de um contexto que já tipo chegou realmente a O momento desgraça, da né? O desgraça. momento. E aqui agora o povo tá tipo assim, Senhor, pelo amor de Deus, não esquece da gente, não deixa que os inimigos, né, triunfam, Somos né? suas ovelhas sem pastagens. Exatamente. Então, tipo assim, é meio que agora, tipo, meio que fazendo de coitadinho, né? E o que me chama, assim, a atenção é, lógico, gente, que Deus se entristece com o inimigo triunfando sobre, né, os filhos dele. Mas é a mesma coisa, assim, de uma traição. A gente machuca muito mais quando ocorre uma traição de alguém próximo, né? Quando a gente, tipo assim, a esposa trai o marido, quando o pai trai o filho, às vezes com uma atitude, né? Quando tem uma traição entre irmãos. Agora, quando é uma traição longa, tipo assim, um exemplo, eu confiei em uma pessoa lá e essa pessoa, tipo, não me pagou. Houve, vamos dizer, uma traição ali. Ou eu confiei, falei tal coisa, falei para a pessoa, não fala, não conta isso. E a pessoa foi e contou. A nossa raiva é menor, né? A nossa ira é menor, porque a gente não tem uma proximidade com aquela pessoa. Quando a gente tem É uma intimidade, uma né? intimidade, quando a gente tem essa aproximação, esse afeto maior, essa aliança maior, a gente, a gente logicamente vai esperar uma retribuição maior dessa pessoa então, também. Então é isso aqui, né? Tipo assim, Deus logicamente se irou com o que estava acontecendo e se entristeceu com aquilo, mas a ira dele era muito maior com o povo que era para ser o filho dele, que era para ser ali quem estava realmente junto com ele. Então, tipo assim, quando fala assim, o povo blasfemou contra o Senhor no seu templo. Eles estavam blasfemando. O povo de Israel estava blasfemando. Então, tipo assim, por que tipo assim, gente, vocês estão reclamando de coisas que vocês estavam fazendo. Então, tipo assim, agora veio realmente, né? Veio ali, igual coloca ali, né? No versículo, no 74, versículo 4 coloca: Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco e hastaram suas bandeiras em sinal de vitória. Então, tipo assim, nossa Deus, ali onde a gente se encontrava, agora os inimigos estão dando vitória e o Senhor não está fazendo nada. Mas o povo de Israel fazia isso. No lugar, no templo, eles faziam sacrifícios a outros deuses. Então, tipo assim, gente, né? Não seja hipócrita, né? Tá pedindo aí para que eu haja em favor de vocês, sendo que vocês faziam coisas semelhantes ou até piores, né? Então, tanto 74 como 79 a gente vê agora essa aclamação, assim, o povo clamando, né, para Deus por uma ajuda, pedindo ali uma misericórdia dele, né? E a gente vai ver isso, né? Mas é legal da gente também entender, né? Tipo assim, o povo tá reclamando por algo que eles também já estavam fazendo. E é por isso assim que Deus não vai agir de imediato com o povo. Por isso que Deus não vai vir intervindo e já salvando o povo de cara, porque o povo estava perdido. Mas haverá sim esse momento que a ira vai passar, o amor de Deus vai voltar, a misericórdia dele vai voltar, e a gente já vê, né, que ficou um remanescente em Judá e vai ver e veremos também que haverá uma volta desse povo que estava exilado, né? Logo vai ter umas 3 voltas aí que o povo vai voltando Do exílio, né? de comboio, né? O povo vai voltando aí de grupos do exílio. É. E chama a atenção pra gente, né, sobre esse momento desse salmo, porque salmo é igual a gente já leu sobre salmo e comentava, né? Salmo é a oração, né? O clamor que nós fazemos. Ah, não sei orar, pega um salmo e vai ler, que seria esse clamor aí pro Senhor, uma conversa pro Senhor. Só que quando a gente lê, igual o Jason falou, né?
eles estavam clamando, reclamando e pedindo para o Senhor por algo que o Senhor já alertava eles há muito tempo, né? E isso nos chama a atenção, trazendo para o nosso dia a dia, né? Sobre esses chacoalhões que o Senhor também nos dá, né? E a gente às vezes, vai levando, ainda não aconteceu, ou não faz tanto tempo que falaram isso, então vamos indo, não está acontecendo nada, deixa ir levando. Seria, vamos dizer assim, relações impróprias, seria traição, seria você estar junto com o seu cônjuge e não estar casado e tendo relações sexuais. Então são coisas que estão na Bíblia que o Senhor desagrada, ele já avisa, né? Hoje ele avisa muito mais pelas escrituras, só que a gente lê e fala assim, nem é tão assim, né? E vamos deixando. Só que depois vai vir o jargão, né? Vai vir a cobrança sobre os seus atos. E aí, quando acontece isso, você começa, mas Senhor, porque eu tô passando por isso, mais aquilo, o Senhor não tem piedade de mim, né? Ou então, igual ali no Salmo 74, já não vemos mais sinais milagrosos, já não há profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará, trazendo para nós, não sei até quando essa dor vai continuar em mim. Só que daí seria isso, né? Igual Jesus falou assim, a gente chora e a gente lamenta, só que o Senhor, ele nos mostra, né? Ele mandou vários profetas ali, só que a gente se faz de besta. Então isso é para nos alertar também de várias coisas durante todo esse tempo nosso lendo a Bíblia, né? Que a gente já tomou conhecimento de que o Senhor não gosta e que desagrada ao Senhor, mas mesmo assim ainda estamos caminhando naquele pecadinho, né? O pecadão, mas falando assim, hoje em dia tá normal, hoje em dia é comum isso, né? Não vá para esse lado, gente, porque depois o jugo vem e aí você não vai gostar. Então, abra seus olhos espirituais, abra seus ouvidos espirituais, caminha segundo o desejo do Senhor, né, que vai ser a melhor coisa para a tua vida. E já chama, né, mais pessoas para estar nesse caminhar junto com você, porque só depois que a gente tem a revelação da verdade, né, conhece realmente a verdade, parece que vendas saem dos nossos olhos e a gente consegue perceber coisas de outras maneiras, tá? Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco ainda aí, continuando toda essa leitura bíblica, tá? Lendo ela por completo, tá bom? Então eu te espero amanhã no próximo episódio. Beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!